Pessoal, falando então do método prático, né? Vamos falar como conhecer a sua empresa, né? Como conhecer a região que você atua, como conhecer os produtos, a história da sua região, a dinâmica da população, enfim, tudo isso vai fazer parte da sua base de trabalho, né? Às vezes o corretor chega para trabalhar numa empresa, ou então ele já trabalha na empresa há muitos anos, ele não sabe nem qual é o core business dessa empresa, não sabe a história da empresa. É fundamental que você saiba a história da empresa que você trabalha, seja uma construtora, seja uma imobiliária. Se você trabalha sozinho, isso não vai vir ao caso, né? Esse tópico não se aplica a você. Mas se você trabalha numa imobiliária, numa consultora, é fundamental que você conheça a história dessa empresa e o core business dela. O core business é o negócio principal dela, né? Isso aí você vai conhecer trocando uma ideia, pesquisando, falando com o seu gerente, seu superior, com o diretor. É muito importante que o máximo que você souber da empresa que você trabalha te dá mais segurança para você conversar com seus clientes. Você imagina, eu estou aqui vendendo um produto de uma construtora, né? Chego para o lançamento, mídia na televisão, enfim, contratam lá artistas maravilhosos de Hollywood para apresentar o projeto e tal. Eu estou atendendo um cliente, né, um plantão, e eu estou lá negociando e o cliente, muito inteligente, que o cliente hoje pergunta tudo, né? Ele fala, Renato, bacana o produto, hein? Qual que é a história dessa consultora? Hein? Qual que é a história? Hein? Você tem que saber quantos prédios ela construiu, quem fundou a construtora, quando fundou, as particularidades, os diferenciais competitivos dessa construtora. É importante você conhecer tudo. Tudo. E se o dono da empresa for uma figura marcante, tem que saber sobre ele também, porque a personalidade está implícita no produto. É fundamental, tá? Fundamental. Então conheça a empresa que você trabalha, quem fundou a empresa, né? Quantos anos a empresa tem, qual é a relevância, o resultado que ela teve no mercado, o que ela pode fazer por você de uma forma subjetiva, você vai passar isso para o cliente, ok? Porque a pergunta é o seguinte, né? Qual a história dessa consultora? Se você dá uma resposta rasa, o que vem na cabeça do cliente é o seguinte, e daí? Entendeu? Tem que ter consistência. Você precisa de conhecer muito a região de atuação que você vai trabalhar. Não adianta um corretor de imóveis, uma corretora de imóveis, querer trabalhar com o mercado todo. Eu quero trabalhar com tudo. Não tem como. Tinha uma placa na estrada, indo para Santa Cruz, aqui no norte do estado, uma cidade turística, tinha lá uma placa de um restaurante que não existe mais, chamado Tom Bege, e tinha assim, Tom Bege, especializados em carnes, aves, peixes e mariscos. Não é especialista em nada. O mercado está muito nichado hoje em qualquer setor. O imobiliário nem se fala. Então hoje nós temos os corretores de alto luxo, temos corretores de Minha Casa Minha Vida. Onde eu trabalho, na minha cidade, tem corretores especializados em bairros, tem corretores em cidades grandes, nos Estados Unidos tem muito isso, que operam só em um condomínio, só trabalham ali dentro. Então você tem que escolher uma região para trabalhar, e a partir do momento que você escolheu a região, você precisa de conhecer tudo sobre essa região. Você precisa de conhecer a história dessa região, é muito legal. Quando você conta a história da região, do bairro para o cliente, isso demonstra autoridade. E é um papo agradável até, você está durante um deslocamento de uma visita para outra, um assunto para você conversar. É muito importante você conhecer a história da sua região, não só por questão assim, de amenidades, mas para você entender a dinâmica do crescimento, da valorização da base, o que vale, o que não vale, por que aquela rua vale mais do que essa, por que essa não vale, né? Conhecer as praças, aquilo que agrega valor. As praças, o comércio. O que tem na rua Joaquim Lírio, por exemplo, que é aqui perto da minha casa? Lá tem o Baltazar, lá tem o Empório Jaquim, lá tem o Bendito Bistrô, lá tem o Agora A, lá tem o Restaurante Pio, lá tem o Motor Rockers Pub, lá tem a barbearia de Dinastia da Barba, enfim, você tem que saber tudo que tem. Aí, as escolas que tem aqui no bairro que eu moro. Aqui eu tenho o Colégio Sagrado Coração de Maria, eu tenho o Leonardo da Vinci, enfim, você tem que conhecer as escolas da região toda, tem que saber tudo isso. Às vezes quando o cliente vem de fora, ele precisa de um concierge. O corretor é um concierge. Tem que conhecer tudo, tá? Qual é a dinâmica do mercado que você trabalha? O bairro que você trabalha? Quantos habitantes tem?
Já pensou, já está atendendo um cliente, né? Ah, bairro tal, não sei o que, fala, quantos habitantes tem o bairro? É você? Ah, tem 30 mil. É bacana, custa nada, é moleza. É estudar uma vez só, mole. Estudar a região com todas as suas particularidades. Qual é o perfil socioeconômico dos moradores dessa região? Porque em cima desse perfil socioeconômico você vai saber como conduzir um atendimento, como é que você vai se vestir, como que você vai se comunicar, conhecer o produto que tem para vender para esse cliente. Você precisa de conhecer as ruas, as praças, o comércio, as escolas. Isso é inbound marketing, que a gente vai falar sobre isso. Tem cursos que falam só sobre isso. Marketing de conteúdo. Você S.A. com inbound marketing. Eu desenvolvi um trabalho junto com o Danilo, meu querido diretor. Danilo, eu lá viu. Eu e o Danilo gravamos por 3 anos um programa chamado Rolê Imobiliário. Esse programa foi um sucesso. Era na TV a cabo, programa de vanguarda. Era um programa de meia hora. A cada semana tinha um novo episódio. Que era Rolê Imobiliário. Eu ia no Porschezinho conversível em 1958, uma réplica, um Chamonix. Carrinho top. E a gente falava sobre a história da cidade. Falava sobre as particularidades da cidade. Falava sobre praças. E no finalzinho do programa dava uma pincelada no mercado imobiliário. Esse programa, até hoje, ele acabou em 2016. Até hoje as pessoas me param na rua para falar, nossa, que legal, que conteúdo você trazia. Isso demonstra autoridade. Já vendi muito apartamento por causa desse programa, tá? Por causa da autoridade. Então, importante que você conheça as ruas, praças, comércios, escolas e, obviamente, os produtos que tem nesse bairro. Mas como conhecer isso? Dados demográficos, internet, fácil, né? Quer uma pesquisa mais profunda? Vai no arquivo municipal e conhecer os produtos. O que tem no bairro e o que tem para vender no bairro. O seu produto é o imóvel, mas ele está dentro de uma micro-região. Vai para a rua conhecer, vai rodar, vai bater pé, vai a pé. Roda o bairro a pé. De carro você não tem percepção. Então você chegou, está num bairro novo, então você mora num bairro, trabalha num bairro há 10 anos e nunca teve a preocupação de andar a pé no bairro. Você tem a obrigação de conhecer cada centímetro quadrado da região que você trabalha. Nome de rua. É inconcebível um corretor não conhecer o nome de rua. Tem mapa, tem Google Maps, tem que dar os seus pulos. Outro dia, uma colega da minha rede, ela é indignada, ela falou assim, eu atendi um cliente esses dias na imobiliária e não tinha a foto da fachada do imóvel no cadastro. A foto da fachada a gente tem um campo que coloca separado, né? A concorrência não vê, quando não tem exclusividade, né? O concorrente muitas vezes vai lá e tenta te dar aquela captada no seu imóvel, né? Aí eu falei, querida, vai no Google Maps, você bota o endereço, está lá. Então, quer dizer, faça acontecer, né? Tem iniciativa, vai lá no Google Maps, pode ver, a fachada do prédio está lá. Então não arruma culpado. Você tem sempre a solução. Então dá seus pulos, vai para a rua, roda, conhece. Prédios, conhecer prédios. O bom corretor conhece quase todos os prédios da região que ele resolveu atuar. Se você é de São Paulo, não tem como você trabalhar 10 bairros, vai escolher lá uma região para você trabalhar e daquela região você tem que conhecer o máximo de produtos que você puder. Tá? Andando na rua, olhando, cada vez que você for caminhar, o corretor tem um vício. Ele está andando pela rua, ele está olhando para os prédios. Se você está iniciando, essa mosca vai te morder. Daqui a pouquinho você está andando com sua esposa, ou com seu esposo, ou com seus filhos, ou com seu namorado, sua namorada, e você vai ver que se perceber olhando para os prédios. Então, tenta conhecer todos os prédios. Tem alguns sites que dão um resumo. Conheça mesmo. Tem que saber, aquele prédio ali, quantos quartos são? 3 quartos, 4. Se você souber a área privativa que construiu, isso é fundamental. Ah, mas Renato tá doido. Não, cara, tem que meter a cara. O médico custou 5 anos, mais 5 de residência, e você quer ganhar 50, 100 mil reais sem conhecer sequer a região que você trabalha, tem que conhecer tudo. Chegar para o cliente, olha, aqui no bairro, esse apartamento que o senhor está vendo aqui, no edifício Fred Flintstone, existe aqui ao lado uma padaria que faz um pão aqui com uma massa madre. Logo adiante ali, o senhor tem uma escola que tem uma aula lá de kickbox, que é espetacular. Enfim, você está mostrando um imóvel, você precisa de vender o que tem agregado em volta. Seja isso no anúncio que você está publicando, e seja isso na sua apresentação, no seu grande momento, que é a visita do imóvel. Você não está vendendo somente o apartamento, está vendendo toda a contextualização.
todo o contexto. Mais do que nunca, as pessoas estão buscando morar próximo a comodidades. Assisti um vídeo do Netflix, Millennial, fala muito sobre isso. Nos Estados Unidos, aquela questão dos subúrbios, né? Americanos, todas as casas iguais, as pessoas, os jovens estão saindo, não querem ficar nesses locais, estão indo embora para morar em centros urbanos. Tá? E morar mais próximo possível, onde tem tudo. O carro hoje não é mais necessário. No padrão americano, o cara precisava do carro, símbolo de status, aquela coisa toda, porque ele tinha que deslocar. Hoje o jovem, muitos jovens sequer têm carro. Quantos de vocês têm filho de 18, 20, 22, 24 anos que sequer tem carteira de motorista? Ou você mesmo, que é um jovem corretor, que ainda não tem carteira de motorista. Você tem que ter. Porque corretor de motorista, dirigir é instrumento de trabalho. Carro é instrumento de trabalho. Um amigo meu, corretor que trabalha nos Estados Unidos, André Teixeira, de alto padrão em Miami, ele fala o seguinte: o carro é o seu segundo escritório. Tá? Para o corretor, de fato é. Então é importante de você conhecer a região que você atua para saber toda a dinâmica dela. As ruas mais valorizadas, os prédios valorizados, as desvalorizadas, né, não tão valorizadas, as ruas que têm problema, onde tem comércio, qual é o perfil de moradores, o fluxo de trânsito, se tem barulho, se não tem, se a rua fecha, se não fecha, se tem feira na frente, se não tem feira. Tudo isso você precisa saber, é fundamental. O corretor, ele é uma espécie de oráculo. Tem que meter a cara. Você é uma personalidade pública, você tem um excelente marketing pessoal, você tem uma apresentação campeã, mas você precisa de conhecer a sua região de forma campeã. E isso depende muito de consciência. Não pode estar no piloto automático. Eu mesmo, outro dia, eu moro num bairro aqui em Vitória, que é um bairro super conceituado, é a Praia do Canto. Tem dois bairros aqui caríssimos, que é o Praia do Canto e a Mata da Praia. Eu moro na Praia do Canto, morei na Mata da Praia durante muitos anos. A Mata da Praia é um bairro de casas e alguns apartamentos. E aqui na Praia do Canto é um bairro muito antigo, é um bairro que iniciou a ocupação na década de 20. Vitória é uma cidade antiga, mais nova, a gente vai falar sobre isso. E outro dia eu caminhando nas ruas do meu bairro, falei, pô, por que esse bairro é tão charmoso, cara? Por que todo mundo quer morar na Praia do Canto? Lógico, não obstante o comércio, né? Aquela pegada de Leblon que tem aqui, né? Mas me deu um clique. Isso foi 5 horas da manhã pedalando. Eu olhei e falei, rapaz, olha como é que esse bairro é arborizado. Impressionantemente arborizado, muita árvore. Tem praças e tal. Foi a sacada que eu tive. Você vê, eu estava no automático. Então eu estou aqui adiantando para vocês mais uma percepção. Perceba o seu bairro, perceba aquilo que pode agregar ou descer valor. Por exemplo, bairros que estão em desenvolvimento. Você tem que saber o que vai sair ali. Você tem que ir por dentro de notícia. Vai fazer uma praça, pô, vai valorizar. Vai sair um cemitério, vai desvalorizar. Então é importante que você conheça todas as particularidades do seu bairro. Os prédios é um trabalho mais difícil, né? Conhecer os prédios, os usados principalmente, você vai precisar de perguntar, de pesquisar, se você não tiver informação em mãos, porque apartamento usado não tem lá. Você passa num prédio, está lá. Edifício Dom Joaquim, 3 quartos, 115 metros, não está escrito isso. Então você precisa trocar informação, né, com seus colegas de trabalho. Por isso que trabalhar em equipe, eu acredito ser muito mais produtivo do que trabalhar sozinho. Porque sozinho você vai mais rápido, mas junto você vai mais longe. Então essa troca de informações ela é fundamental para que você crie o repertório imobiliário, conhecer o repertório imobiliário. Então, colegas, dos 4 cantos do Brasil, se você é de Manaus, escolheu Ponta Negra para ser sua região, saiba tudo de Ponta Negra. Se você é de João Pessoa, escolheu Bessa, saiba tudo de Bessa. Se você é de Goiânia, escolheu Setor Marista, saiba tudo do Setor Marista. Se é de BH, é Savassi, saiba tudo de Savassi. Curitiba, Batel, escolhi Batel, tudo de Batel. Camboriú, Barra Norte, sei tudo de Barra Norte. São Paulo, Itaimibi, sei tudo. Então, enfim, escolha alguns bairros e seja um expert naqueles bairros. Tá? E tenha foco. Foco é saber falar não. A gente vai falar sobre isso no curso também. Foco é saber falar não. Então você tem que conhecer tudo do seu bairro, ser um especialista, ao ponto de imaginar que se uma pessoa vier lhe pedir uma informação turística, é um exercício, hein? Um exercício. Vamos supor que chega uma pessoa e lhe peça uma informação turística e você saiba falar sobre todos os pontos turísticos da sua cidade e do seu bairro. Da sua cidade é óbvio, você tem que saber tudo, né?
o aspecto macro do seu bairro, os detalhes. Na minha cidade tem esse ponto turístico, no meu bairro tem esse. Qual é um bom restaurante aqui em Vitória, seu Renato? Esse aqui. Você gosta de quê? De carne? Tem que saber. Você tem que ser um concierge do cliente. Tá? O cliente chega, onde é que é um bom colégio? Ali, aqui, tem que saber tudo. E aí você vai contextualizar, porque na hora que você for atender o cliente, você tem que entender o cliente, sentir aonde está a demanda dele, para a partir dali fazer um diagnóstico e encontrar um produto para querer ajudar o cliente e legitimar o seu network e perpetuar a sua relação como corretor de imóveis. O corretor de imóvel bom, ele faz uma venda através de uma indicação de outra. Aí você vai ver como que essa história de ter bom desesperado atrás de lead, isso vai diminuir. Quando você criar consistência, você vai criar uma carteira de imóveis. Eu conheço corretores de imóveis que dependem zero de anúncios. Fazem todos os negócios em seu network. Isso é um nível lá em cima, é atleta olímpico da final, a gente já falou sobre isso, e você tem condições de chegar lá utilizando isso como base. Bom, já que você já tem uma diretriz para conhecer a região que você atua, para saber qual é o perfil socioeconômico, faça sua pesquisa. Qual é o perfil socioeconômico da região que você atua, qual é a renda per capita, qual é a faixa etária, qual é o potencial de desenvolvimento, como é que está o plano diretor urbano, tem perspectiva de alteração. Agora que você já é um especialista nisso tudo, como que você vai conhecer o detalhe do detalhe? Uma vez eu gravando um rolê imobiliário com o Danilo, na época eu não tinha nem barba ainda, se resolver, eu fiz uma explanação de uma coisa que eu sempre tive na minha mente, desde a minha época de estudante. Olha isso aí. Eu tô filmando, cara. Tem na abertura já. Tem na abertura. Porra, é foda, hein, bicho? Mas de quanto que eu sou um farmacêutico? O cara chega para comprar um remédio. O meu estoque tá lá. O estoque é grande. É só saber onde está cada remédio que eu vou conseguir encontrar o que ele precisa e vou vender para ele. Então, cada vez que eu bati aquele desespero, tá difícil de vender, meu Deus, e agora? Né? Eu não estudava, não tinha acesso aos livros. Até tinha, mas era burro, eu não lia. E aí eu vinha para cá e contemplava isso, para poder me inspirar. Um mar de oportunidades. Né? Então, você precisa conhecer o seu estoque. O que é que você tem de produto, vamos dizer aqui do remédio, da farmácia, para poder, fazendo a analogia que eu fiz no vídeo, para você encontrar a percepção do que vai resolver o problema do seu cliente. Então vamos falar agora como conhecer produto. Vamos lá.